Olá, criançada! Você que está aí do outro lado do mundo ou pertinho de mim, esse podcast é para você. Leituras literárias para crianças. Meu nome é Ingra Cristina e essa história é a indicação das amiguinhas Manu e Isa. Me diga, você já ouviu falar do Chapeuzinho Vermelho? Acredito que sim! Eu cresci ouvindo a história do Chapeuzinho Vermelho. É que ela desobedece e vai pela floresta. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vó. Pera. Não é essa história que eu quero contar hoje. A história que eu quero contar hoje também tem um lobo, mas é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, da editora José Olímpio. Era Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo, e um lobo que não existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com um lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. E o lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo,
é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. Um lobo pelado. O lobo ficou chateado. E ele gritou: Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho? Nada. E ele gritou: Sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: Eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de Lobo! Umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando. E a menininha saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 bolo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: Para sim, agora já! Do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai. Barata é tabará. A bruxa virou chabru. E o diabo é bodia. E assim chegamos ao fim de mais uma história super legal. Você aprendeu com a Chapeuzinho Amarelo que a gente não precisa ter medo? E quando a gente tem medo, é só a gente brincar com as palavras. A palavra lobo, ao contrário, virou bolo. E assim ela brincava com cada medo que ela tinha. Você tem algum medo? Peça a mamãe para misturar as letrinhas e descobrir qual palavra esse medo vai se transformar. Um beijo, um beijo, um beijo. Muito obrigada a você que ficou até aqui agora ouvindo essa história. Ó, até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Até mais.